Me lembro muito de uma frase que o Rogério me disse, Rogério Duarte, me disse logo quando eu fui solto. O Rogério um dia me disse: quando a gente é preso para sempre. Ele já tinha sido preso, né? E eu às vezes sinto isso. Boa noite, bem-vindos. Este ano, o 198º aniversário da independência do Brasil será celebrado em grande estilo na Itália. Pelo segundo ano consecutivo, um documentário brasileiro tem sua excelência reconhecida pela seleção oficial do mais antigo festival de cinema do mundo, o de Veneza. Desta vez, o filme é Narciso em Férias, de Renato Terra e Ricardo Calil. O Narciso em questão é Caetano Veloso, e as tais férias foram 54 dias de prisão semi-clandestina nos quartéis da ditadura militar, de 27 de dezembro de 1968 à quarta-feira de cinzas de 1969, 19 de fevereiro. Na época, a mera notícia da prisão foi censurada, ninguém ficou sabendo, nada se falou a respeito. Tirando algumas canções clássicas feitas na cadeia, como Irene, a partir de algo vivido na cadeia, como Terra, ou na libertação, como Aquele Abraço, de Gilberto Gil, o único relato tinha sido feito pelo Caetano no livro Verdade Tropical. De viva voz, nem ele nem Gilberto Gil tinham dado um testemunho detalhado da experiência do cárcere. Até que, 2 anos atrás, documentos até então considerados perdidos chegaram às mãos de Caetano. A transcrição integral do interrogatório dele, além de denúncias diversas. Caetano leu os tais prontuários e decidiu falar. O resultado é o filme Narciso em Férias, que vai ser exibido em Veneza na segunda-feira agora, 7 de setembro, e no mesmo dia, logo depois da exibição na Itália, o filme estará disponível para todo mundo ver no Globoplay. Para conversar sobre o filme, o Brasil de sua prisão, o Brasil de hoje e de sempre, recebemos com muita honra Caetano Veloso. Ei, Caetano. Opa, boa noite, muito bom, bacana estar aqui. Muito bacana estar com você aqui. Caetano, para informar o público, o nome Narciso em Férias se deve ao fato de você ter ficado todo o período da prisão sem se ver no espelho? Isso marcou muito. Mas o título Narciso em Férias, eu conhecia de um livro de F. Scott Fitzgerald, que se chama Deste Lado do Paraíso, This Side of Paradise, e um dos capítulos é intitulado Narciso em Férias. Então, quando eu escrevi Verdade Tropical, já nos anos 90, que é o capítulo do livro Verdade Tropical, que narra a experiência da prisão, eu botei o título Narciso em Férias. Em parte porque, de fato, na cadeia eu não vi espelho nenhum. Foram quase 2 meses sem espelho. Eu voltei a ver um espelho quando saí. E não foi logo, quando cheguei em minha casa, na verdade, em Salvador, na casa de minha família. Caetano, como foi assistir ao filme pronto? Com quem você viu? Você viu com seus filhos? Não, eu acho que vi com Paulinha, porque era para decidir se ficava como os diretores tinham decidido, tinham escolhido somente a minha entrevista. Porque a entrevista tinha sido feita como uma primeira coisa para se fazer um documentário com locações e, enfim, outras entrevistas, depoimento de outras pessoas. Mas, ao ver essa série de takes feitos com a minha entrevista, os diretores acharam, o Renato e o Ricardo, acharam que se ater à minha entrevista daria um filme melhor. E consultaram o João Moreira Salles, e o João Moreira Salles foi veemente em dizer que aquela forma
a forma de um belo filme. Caetano, por que você precisou falar da prisão agora? Quer dizer, você falou justo quando fazia 50 anos da prisão. Olha, eu nem tinha ideia de que fazia exatamente 50 anos, mas eu tinha escrito Verdade Tropical e de todos os capítulos do livro, eu gosto do meu livro Verdade Tropical, acho que é legal. Mas de todos os capítulos, o que eu mais gostava e mais gosto é o Narciso em Férias. E sempre pensei em um dia tirar uma separata, lançar esse capítulo como um livro independente, autônomo. Mais recentemente, o Luiz Fux me disse, vamos fazer então o Narciso em Férias e publicar o livro separado. Aí a Paulinha disse, então vamos filmar. Vamos filmar, vamos fazer um documentário que saia paralelamente. E eu topei e fui fazer a entrevista para poder se fazer o documentário. E a entrevista virou o documentário. O filme é simplesmente... consta de essa figura aqui sentada na frente de uma parede cinza de concreto, falando, contando, desde a hora que os policiais apareceram na minha casa em São Paulo até a chegada em minha casa em Salvador. Fomos, eu e Gil, levados para fora do quartel, com os soldados tomando conta, e eles, então, vieram com um camburão e botaram a gente. Aí eles botaram a gente naquele lugar de trás do camburão, que fica todo fechado, todo escuro. E era um desses carros que tem a sirene, né? E eles ligavam a sirene e tudo. E eu e Gil ficamos aqui, eu tentei falar com o Gil, ele disse, não fale. Eles falaram, vocês não podem conversar. Mas dentro do coisa, eu falava baixinho no ouvido de Gil, você tem ideia de para onde a gente vai? Ele disse, não sei nada. Vocês gravaram o filme às vésperas do primeiro turno da eleição de 2018. O momento político teve que peso na sua decisão de falar, de fazer o filme, de falar sobre a prisão? Olha, na decisão não teve propriamente um peso grande, mas a coincidência do estado em que estamos, o estado político em que estamos no Brasil, é significativo e eu acho que é como se fosse assim uma conversa oportuna. É uma conversa oportuna. Eu vi que era uma conversa oportuna. Inclusive para muita gente jovem que não viveu o período da ditadura e que às vezes pode ser conquistada por esse mito de que era melhor, porque existe esse aspecto mais conservador e reacionário da população brasileira, que está se manifestando muito agora, numericamente e também em intensidade, né? Não se inclina tanto a elogiar o período da ditadura ou dizer que sente saudades, mas a gente que faz isso e uma minoria faz demonstrações públicas, né? Manifestações pedindo a volta do AI-5. Aquilo me dói muito porque o AI-5 saiu com a assinatura de Delfim Neto e tudo, e todo mundo mais, entendeu? E 2 semanas depois eu e o Gil fomos presos. Foi uma consequência imediata do AI-5. Então, aquilo, para mim, então, quando eu vi que ia sair o Narciso em Férias no livro, a gente estava fazendo um filme, eu achei que era oportuno, era adequado, entendeu? Vamos falar um pouco da pré-prisão? Vamos explicar o seguinte. Em outubro de 1968, Caetano Veloso e Gilberto Gil e os Mutantes fizeram uma temporada na Boate Sucata, na Lagoa, no Rio de Janeiro. Não ficaram imagens em movimento daqueles shows, mas ficaram umas fotos daquele momento. Olha aí. Você quer comentar alguma coisa das fotos? Cara, eu vi ali... tem coisas que são... olha só, do show da Sucata.
O espetáculo na sucata era muito, vou dizer, era muito bom, era radical e assim, foi talvez um momento dos mais altos momentos da história do rock no Brasil, sabia? Olha, o José Negócio. Carlos Oliveira, Carlinhos Oliveira, que era um cronista do Jornal do Brasil, foi ver o show e ele escreve e fala o seguinte: quem quiser saber o que é liberdade tem que ir à Boate Sucata. Ali, toda noite, acontece um happening. Acontece um happening é um pleonasmo adorável, né? É, muito É bom. muito bom, muito bom. Ele fala alegria, alegria. Muita gente, inclusive algumas pessoas que têm ido à sucata, demonstra fúria. É que se trata de um show alienado. Ora bolas, Deus nos dê doses cavalares dessa alienação. E o pretexto dos militares para prender vocês, Gil, teve a ver com o show da sucata. E qual foi esse pretexto? Totalmente. Era uma, como a gente chama hoje, fake news, né? Porque foi o jornalista televisivo Randall Juliano, né, que fez uma coisa sensacionalista falando no programa dele. Eu não ouvi, mas me contaram. E depois, quando a gente estava preso, realmente foi isso que eles apresentaram como queixa. E foi isso que eu desmenti, porque era mentira. E provei que era mentira. Esse Randall Juliano, ele dizia que nós, no nosso show, nós cantávamos o hino nacional, mudando a letra, mudando de ritmo, desrespeitando, que rasgávamos a bandeira brasileira, fazíamos alguma coisa com a bandeira brasileira. E era uma... Eu não ouvi, mas dizem que foram os militares, os oficiais de informação em Agulhas Negras, e também seus professores lá, enfim, que ouviram o Randall e ficaram revoltados e pressionaram os seus colegas, os seus superiores a nos punirem de algum modo. E foi isso. Então, mas, ao mesmo tempo, a esquerda estava vaiando a gente, jogaram até um pedaço de madeira que feriu a perna de Gil no palco, né? E dizendo que... dizendo que nós éramos entreguistas, que éramos a favor do imperialismo. Fizeram até uma passeata contra a guitarra elétrica em São Paulo, na qual o Gil entrou, né? O Gil participou por causa de Elis, porque Elis que pediu a ele, eu estava lá. Eu e Nara Leão ficamos olhando da janela do hotel, dizendo, mas que negócio é esse? Nara Leão dizia, parece uma passeata integralista. Parece os integrantes. Nara era muito boa. Em 1992, o Randall Juliano foi questionado pelo Jô sobre esse episódio. E aí vamos ouvir o que ele diz. Ele diz assim que comentou que apenas ele tinha comentado uma nota que chegara com informações sobre o show. Vamos ouvir o Randall. E a nota dizia que Caetano e o Gil haviam causado uma baderna na Casa Noturna do Rio de Janeiro ao cantarem uma paródia do hino nacional. E eu comentei o fato, dizendo, pô, tem tanta coisa para cantar paródia, vai cantar paródia da Asa Branca, vai cantar paródia de tanta coisa, cantar paródia do hino nacional não fica bem, pô, é uma falta de respeito. Jô, eu já disse e repito, se eu tivesse noção de que as coisas aconteceriam como aconteceram, que os fatos se desenrolariam de maneira, sinceramente, de maneira tão ruim para o Gil e para o Veloso, eu, naquele instante, teria me recusado a cumprir, inclusive, uma ordem da produção e não teria comentado a nota. Olha, o que eu posso lhe dizer, Pedro, é que ouvindo essa fala do Randall, eu achei que parecem umas pessoas que falam hoje em dia. Teve até um pô no final de uma das frases dele. Se soubesse que não sei o quê, pô, assim, que tem essa cafajestice que está no poder atualmente. O tom dele não gostei nessa hora. E depois tem um fato terrível que se contrapõe a isso, ao que ele disse, que não é nem louvável, nem que fosse só o que ele disse, não seria aceitável. Mas é muito pior, porque o Major Hilton pediu aos seus superiores a vinda do Randall Juliano para ser também acareado comigo. E os superiores disseram a ele que não. Blindaram o Randall.
Ou seja, estava combinado com o Randall. No filme, vamos ver um pedaço do filme agora, em que você lê um relatório, o tal relatório, em que lhe faziam acusações em tom gravíssimo, como essa aqui, por exemplo. Cantor de música de protesto, de cunho subversivo e desvirilizante. É demais, né? Ataca o regime e exalta os sistemas socialistas. Olha, desvirilizante, legal, eu gostei. Subversivo e desvirilizante é uma combinação que tem a ver comigo. Eu sou essa pessoa, tá certo. Agora, exalta os sistemas socialistas, não. Nunca exaltei. Nem quando tinha 15, nem 17, nem 23, nem 34. Nunca exaltei. Sempre odiei. A desvirilização parece incomodar muito até hoje, a julgar pela base do atual governo. Por quê, hein? Porque a organização social tem uma base machista, né? Então isso tem que ser mantido e os conservadores se agarram nisso com uma paixão danada, né? Então já naquela altura fala que era desvirilizante, como eu dançava e eu não faço o número do macho assim, entendeu? Aliás, você também não, você não tem muito jeito daquele machão, então nós somos suspeitos quanto a isso. Eu gosto de Tabata Amaral, eu li o livro da Tabata Amaral, eu adorei ela falando, acho muito desvirilizante, no bom sentido. Agora, eu achei curioso, eu me ouvindo, isso foi gravado ano passado, né, esse filme? Foi ano retrasado, 2018. Tem 2 anos, Então, quase. Pouco tempo. E eu digo que nunca louvei em nenhuma medida Estado socialista, não sei o quê, o que é verdade. Hoje, eu tendo mais a respeitá-los, pelo menos. Eu mudei quanto a isso. Eu sou menos liberaloide do que eu era até 2 anos atrás. Não seria apenas uma formação reativa para o atual estado de coisas, Caetano? Poderia ser, não é? Mas não foi isso. Foi uma revisão da história do liberalismo que me atraía muito mais antes de eu encontrar essa revisão, que me foi muito convincente. E eu tive contato com essas críticas, com essas leituras da história do liberalismo, através de um moço de Pernambuco que se chama Jones Manuel e que é um youtuber, assim. Mas eu fiquei muito impressionado, gostei dele falando e tal, mas esse rapaz, Jones Manuel, cita um autor italiano chamado Domenico Losurdo, que tem uma contra-história do liberalismo. Eu li 3 livros dele. Tem um livro sobre as visões modernas da crítica às experiências socialistas, mas é muito inteligente. Eu sou outra pessoa. Eu não sou esse rapaz que 2 anos atrás falou: eu sou liberal, não admito nada de país socialista. Não sou mais aquele rapaz. São 2 anos, eu tenho 78 anos, mas houve uma mudança desse tamanho. Mas eu não atribuo apenas como uma reação ao mundo muito reacionário, uma reação à reação, entendeu? Que se instaurou no Brasil, não. É uma questão de desenvolvimento intelectual mesmo, é uma questão de você ser avisado de certos aspectos da argumentação racional a respeito da experiência social e histórica que foi inevitável para mim acontecer, entendeu? Por causa do contato com esse pensador, Domenico Losurdo, através de Jones Manuel, que é um rapaz preto, pernambucano, jovem e muito inteligente. E escolheu os autores muito certo, muito bem. Então vou ler, porque eu acho que mudar de opinião para mim, importante. Você 1000% sincero com você. Quando eu ouço pessoas como você e tal, e outras, e leio e tal, dizendo
o comunismo e o nazismo são igualmente horríveis, são autoritarismo. Essa equalização, entendeu? Da experiência das tentativas socialistas com o nazismo, eu acho meio... Eu não engulo mais como eu engoli, eu não gosto mais, como dizer tanto... a extrema esquerda é igual à extrema direita. Eu não acho mais, não consigo. Mas não é por causa de como o Brasil ficou. Eu já fui preso, já vivi a ditadura militar e não pensei isso. Eu saí da ditadura militar pensando, eu sou liberal, entendeu? Mas são duas, mesmo Caetano, sendo preso, exilado. Mas agora não, agora eu limo zurdo. É a minha inteligência, a minha capacidade crítica. Eu vou ler, O pessoal está mandando eu ficar mais calmo aqui. Tá todo mundo calmo, é muito bom eu tô ver. Calma, porque eu tenho... Veemência. Minha veemência só aparece em argumentação, entendeu? Eu não gosto de briga, mas assim, a argumentação para que a gente ponha uma inteligência trabalhando com a outra, aí eu fico muito enfático. Mas deu para você entender que é um passo intelectual da minha vida, entendeu? Darei outros, pode ser até que as coisas que eu mais admiro no liberalismo voltem com mais força, tendo eu passado por isso. Vamos ser um pouco dialéticos, né? Sempre, Mas sempre. no momento eu vou dizer, eu sou diferente do que eu era 2 anos atrás. Bacana ver um homem de 78 anos dizer isso, muito legal. Dê uma lida em Domênico Losurdo. Eu vou, é claro, depois de ficar ouvindo você agora, você acha o quê? É claro que eu vou ler. Olha só, vocês foram presos no 27 de dezembro. Como é que foi esse Réveillon de 68 para 69? Para mim foi uma coisa muito estranha, porque eu tenho muita dificuldade de dormir. Nessa noite, fiz força para me manter acordado para participar do negócio. Eu nunca... Eu acho difícil dormir. E na noite de Ano Novo, a gente tem a tradição de não passar a meia-noite dormindo. E, no entanto, eu dormi. Eu perdi, não vi nada disso. No outro dia eu fiquei angustiado, disse, puxa, passei a meia-noite dormindo. Todo mundo lá em casa dizia, isso não dá sorte. É ruim você passar a meia-noite do 31 de dezembro para 1º de janeiro dormindo. A sorte já não estava sorrindo muito. Eu já estava sem sorte nenhuma mesmo ali. Você conta que você desenvolveu superstições, que você interpretava eventos como a aparição de uma barata ou uma música que tocava, e a partir desses eventos você fez previsões. Você acertou a previsão do dia e hora em que você ia ser libertado? Acertei. Até o que estaria acontecendo, eu estaria comendo, eu ia botar um garfo na boca e seria interrompido. É estranho como eu fui calculando pelas canções que tocavam no rádio do soldado, entendeu? Umas canções eram bom augúrio, outras não. Eu intuía isso, né? E a aparição de barata, que é um bicho que até hoje eu tenho medo, era o pior possível, né? Era o pior sinal possível. Então eu fui fazendo um cálculo e eu acertei várias coisas, e essa bem nítida. Que músicas que davam sorte ou falta de sorte? Olha, as músicas que tocavam no rádio, que mais anunciavam sorte ou azar, sorte era Hey Jude. E azar era uma música francesa de Gilbert Bécaud, que era... Et maintenant? Não era essa? Et não, maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Que vais-je faire? Essa daí essa tem que cantar Hey Jude para compensar. Antes de eu ser preso, eu estava cantando umas músicas lá em casa de noite, e algumas eu liguei a isso. E eu deixei de cantar. E vou dizer, curiosamente, quando eles me gravaram para fazer o filme, eu dei entrevista e fiquei de cantar as músicas todas depois. Súplica, Orlando Silva. Súplica de Orlando Silva, o Assum Preto, do Luiz Gonzaga, quer dizer, e
Onde o céu azul é mais azul. Essa, eu não... Tem uma pena, acho estranho, porque eu não consegui... não é não consegui, eu tomei coragem, eu não tenho que ter superstição com essas músicas mais. E ia cantar. Mas não calhou de cantar, porque o que eles tinham filmado nas 2 primeiras noites, foram as únicas noites em que houve filmagem, virou o filme, então não... Você quer Entendeu? cantar Então, uma delas agora? não, dessas que... Porque agora vou ter que ficar com um pouco de medo delas. Por exemplo, Onde o Céu Azul é Mais Azul, até dizer o título eu fico meio... Não é... Fico com vontade de chorar, com pena da canção, entendeu? Porque era muito bonita e eu vi numa peça de teatro que o elenco inteiro cantava, mas era uma gravação do Francisco Alves. Alguém veio me perguntar outro dia, onde o Céu Azul é Mais Azul, de quem era a gravação? Acho que foi o Renato Terra. Perguntou, de quem era a gravação? Eu disse, acho que era de Francisco Alves. Aí me lembrei como, na voz de Francisco Alves, aí fiquei com vontade de chorar. E dessa hora que o Renato falou comigo, toda vez que eu penso nessa... As outras eu não ligo nada. Mas não é que eu sinta que dá azar. Eu sinto vontade de chorar. Se pensar onde o céu azul é mais azul. O Gil, seu companheiro de música de prisão, gravou uma pergunta especialmente para esse programa. Você quer ouvir? Puxa, quero. Na música Irene ri, no livro Verdade Tropical e muitos outros momentos em que você refletiu sobre aquele tempo, aquele período da reclusão, da prisão, fica muito evidente o seu desgosto, a sua revolta, o seu protesto contra tudo aquilo, enfim, o silêncio do sexo, enfim, a que você foi obrigado e tantas outras coisas. Eu fico pensando, 50 anos depois, o que é que isso tudo ainda tem de resíduo, ou se não, ou se tudo está filtrado de uma certa forma. O passar do tempo, a idade, tudo isso foi suficiente para filtrar aquilo ou não? Só a sua reação ao lembrar de Onde o Azul é Mais Azul, acho que já responde a essa pergunta, né, Caetano? Curiosamente, a pergunta do Gil parece se referir a esse caso do Onde o Céu Azul é Mais Azul, que é exemplar do que acontece comigo a esse respeito. Evidentemente, há um filtro. Esse caso, por exemplo, do Onde o Céu Azul é Mais Azul, para mim é uma surpresa que tenha, quando eu fui tentar me lembrar mais, tenha me levado para uma comoção, vontade de chorar. Pela canção, uma coisa comovente, não assustadora, não ameaçadora, comovente. Eu tive pena de não ter cantado a canção todos esses anos e uma certa pena atual de não ter talvez coragem de cantar agora. Eu não fui procurar cantar, entendeu? Mas quando fala no assunto me mexe, Gil. Eu vou falando com você, se você estiver me ouvindo, na hora que eu estou respondendo a Bial, a sua pergunta, eu fiquei muito impressionado, porque você... Gil tem uma ligação muito... É muito curioso o negócio meu com Gil, porque há sempre um companheirismo, um paralelismo e um contraste, entendeu? É muito interessante. E ele sabe, a gente fala muito nisso há muitos anos. E ele perguntar isso é como se ele tivesse do lado de lá da filtragem, como que diz assim, depois de tantos anos, 50 anos, sei lá, de não sei quantos anos, eu quero saber se o Caetano
se filtrou, entendeu? E eu ainda estou perguntando, porque eu acho que sim, porém, eu vejo que a filtragem resulta em coisas diferentes, entendeu? Há muita coisa em que eu sou muito como eu era mesmo naquela época, entendeu? E parece que trazer de volta um negócio como esse, falar essa canção me balança, entendeu? E é engraçado, ele falou silêncio do sexo, né? O que você narra é que você se ressecou, o seu corpo ressecou. É isso? É porque eu não chorava e não tinha nenhuma excitação sexual, embora mesmo que eu buscasse, né? No período da solitária, nada, era impossível. E quando eu cheguei no PQD, porque a gente ficou em 2 quartéis da PE, né, da Polícia Especial, o primeiro na Tijuca, né, e o segundo na Vila Militar, em Deodoro. E depois, o terceiro estágio da prisão, a gente foi transferido para os paraquedistas. Onde eu fui interrogado, só apareceu interrogatório, só se falou no assunto de por que está preso, etc. Já no final, perto do final, entre os paraquedistas. E lá nos paraquedistas, eu voltei a ficar numa cela sozinho, mas era uma cela que tinha cama, era meio uma suítezinha, tinha um banheiro com chuveiro, e era separada de tudo mais, e ficava na entradinha do quartel, que tinha uma ladeirona para chegar até a sala dos oficiais, entendeu? E aí, com esse relativo bem-estar, e também porque Dedé me visitava, ela podia me visitar. Aí, só nesse lugar, ela foi informada de onde eu estava. Nos 2 primeiros, que durou muito tempo, mais de mês, ela não sabia. E aí, mas aí ela já sabia oficialmente, ela podia ir. E ela me visitava. Então aí renasceu o desejo sexual, entendeu? A excitação sexual. Mas eu me proibia terminantemente a masturbação. E obedeci isso até sair. Também porque por a masturbação, alguma superstição? Superstição. A masturbação seria também perda da energia que resultaria numa possível soltura. Porque quando você fica preso sem explicação muito tempo e depois dizem agora, depois de muito tempo, parecia que eu nunca mais ia sair dali, parecia que eu nunca tinha estado em outro lugar. Teve momentos na primeira fase, parecia que eu nunca tinha vivido o que eu vivi fora, entendeu? Que a vida era aquilo e que o resto tinham sido sonhos, fantasias que eu tinha tido. E é estranho. Caetano, Dedé, quando foi te visitar, levou para você uma coisa que durante a gravação do Narciso em Férias, 50 anos depois, Renato Terra entrega a você também. Vamos ver esse momento aqui. E Dedé trouxe a manchete que tinha o Fatos e Fotos, que tinha as primeiras fotos da Terra tiradas de fora, né? Tirada do espaço sideral. Era essa aqui? É dia no hemisfério iluminado pelo sol, noite no Bete mesmo. Anos depois, você fez uma música inspirada nesse momento. Fiz. Mas foi muitos anos depois. Por que essa lembrança emocionou você desse jeito, Caetano? Olha, eu acho que foi principalmente porque eu nunca mais tinha visto essa página. É curioso, eu vi na hora que Dedé mostrou, ficou ali comigo e depois eu falava nisso. Depois eu fiquei na Bahia confinado, fui tentando voltar a viver. Daqui a pouco, 4 meses depois, estava exilado e
Então, nunca mais vi. Eu via muitas fotografias da Terra, porque depois começaram a aparecer muitas outras, com mais nitidez e mais de longe da Lua, a Terra vista da Lua, enfim, milhões de coisas. 10 anos depois, você vai fazer uma canção com essa lembrança. Fiz a canção que lembra essa primeira imagem. Mas eu fiquei com vontade de chorar no filme porque eu nunca tinha visto aquela imagem mesmo. Eu vi tantas outras imagens da Terra e aquela página da revista, tal como tinha saído na revista, foi um pouco assustador, assim, emocionante. Estamos de volta com o Caetano Veloso, que está lançando o filme Narciso em Férias, uma produção de Paula Lavigne, coprodução da Videofilmes, dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil, que também são roteiristas aqui do Conversa com Bial. Ai, Caetano, hoje a gente tem um presidente que diz que a ditadura militar foi ótima, diz mais, diz que nem houve ditadura. O que há de diferente e de similar entre 68 e 2020, a história se repetindo como farsa, porque não vivemos numa ditadura, é uma democracia o Brasil. Pois então, mas hoje há uma tendência em vários lugares do mundo de corroer a democracia, né? De ir desmerecendo os valores da democracia, e várias coisas contribuem para isso, inclusive a existência da internet, né? As redes sociais, e é toda uma série de fatores que possibilitam isso. Também as ondas da história, né? Nós tivemos um período em que havia uma certa louvação do progressismo, uma louvação esquerdizante, né? E agora há uma espécie de histeria reacionária, né? E depois disso, muita gente foi se acumulando um ressentimento dessa esquerda festiva, histórica, política do país, né? Um pouquinho. E tem muita gente, tem vários tipos de ressentimento. Tem luta de classe, quem tem o dinheiro do jeito que tem no Brasil, quem tem poder econômico, do jeito que o Brasil é estruturado, não quer que mexa em nada, entendeu? Não quer perder. Isso aí é a base de luta de classe. E também tem os grandes ressentimentos, as grandes mágoas intelectuais, né, de pessoas que se sentem como que humilhadas por uma elite intelectual que se diz de esquerda, então eles são melhores para as outras pessoas do que eu, e falam difícil, ou sei lá, entendeu? Ou mesmo, às vezes, o cara com grande formação intelectual tem muita raiva de não ter uma presença no mundo acadêmico como ele vê outros colegas terem, ou ele não está no mundo acadêmico propriamente, como gostaria de estar, como pode já ter tido o desejo de estar. E há também ressentimento para tudo que é lado, né? Ressentimento para tudo quanto é lado. E há também uma coisa inevitável, que é o desejo de liberdade de pensar. E muita gente se sentia presa a ter que obedecer a esses valores que estavam mais ou menos jogados aí como se fossem comuns, né? E aí junta tudo isso e dá são as ondas da história, dá numa virada então, porque o pensamento conservador... Aí vem umas maluquices, o brasileiro é conservador. Quando a pessoa fala isso, eu penso, mas que diabo quer dizer isso? Entendeu? E assim como o povo brasileiro, digamos, é conservador, ele também é tolerante, na mesma medida, em momentos diferentes.
E também anárquico e inventivo. E também anárquico. Solidário. E também solidário, também muito... Sim. Acho que revelou-se agora que todo brasileiro é mesquinho. Entendeu? Não é. Não é. Você, na sua live, há algumas semanas, você falou: são situações muito graves que nós, os brasileiros, estamos enfrentando. Mas a gente vai. O Brasil é o Brasil. Caetano, a gente vai aonde? E o que quer dizer o Brasil é o Brasil? Salvar o mundo. É Jorge Maltner ou é Caetano que está falando? Pois então, Jorge Maltner é meu mestre nessas coisas. O meu desejo é que o Brasil tirasse dessas desvantagens que ele tem na sua história, algumas anomalias, não é? Tirasse uma oportunidade que se oferece por causa disso de criar, digamos assim, o Império do Espírito Santo, de instaurar o Império do Espírito Santo. Ou seja, um império que não tivesse nada a ver com o que a gente chama de imperialismo, entende? Acabar com esse negócio, passar para um negócio maior, poder aprofundar a democracia, resolver as questões sociais de um jeito. Esse negócio do Brasil ter jeito... Por exemplo, quando a pessoa fala, isso é uma jabuticaba, e parece que já é uma coisa pejorativa, porque a jabuticaba é uma coisa maravilhosa, dá até na raiz. É uma fruta que dá até na raiz, entendeu? E é linda, com aquela cor muito escura, concentrada, e gosto maravilhoso. Qual o problema da jabuticaba? Não, isso. Eu gosto de usar essa expressão, mas eu não uso sempre como pejorativo, não. Eu uso porque tem realmente coisas que só no Brasil. Por exemplo? Caetano Veloso. Mas eu não tenho muita pinta de jabuticaba. É uma árvore tão bonita também, é uma árvore que você vê a força, o esforço que ela fez para crescer, ela é toda expressionista, a jabuticaba. É expressionista. E quando tem jabuticabinha na raiz, eu acho lindo. Não, mas falando sério, a gente uma oportunidade de fazer um negócio, contribuir de uma maneira muito abrangente para uma virada que o mundo precisa dar, entendeu? Que o mundo ou dá ou acaba. Você tá falando com tanta esperança, como se a esperança não precisasse de motivos. Não, mas eu acho que nem tanto, porque eu disse agora que eu acho que há, no nosso caso, na nossa situação, um esboço de oportunidade, que a gente deve trabalhar pensando nisso, pensando na oportunidade. O Brasil tem uma oportunidade especial, tem algo de peculiar. O Brasil foi colonizado por portugueses. A moda no Brasil há muitas décadas é se lamentar o fato de nós termos sido colonizados por portugueses. E eu acho que é o tipo da desvantagem que pode ser a grande vantagem, se a gente agir pensando assim. O único rei da Europa que foi à colônia foi Dom João VI. Os outros não foram nem visitar. O rei da Bélgica nunca botou a ponta do pé no Congo. Nunca. Entendeu? Dom João VI viveu aqui e não queria voltar, demorou a voltar. Fez da colônia metrópole. Fez da colônia metrópole. Eu, pessoalmente, acho que termos sido colonizados por portugueses dá um negócio diferente. E depois também, nós somos altamente miscigenados. Isso é uma coisa que está um pouco desmerecida hoje em dia, mas não deveria ser. Porque a alta taxa de miscigenação Eu gosto muito de um livro que se chama O Brasil Inevitável. E esse livro fala que tem-se o clichê de que o mestiço brasileiro é filho de um senhor branco com uma escrava negra. Né? Que a miscigenação, no fundo, é somente isso, e é como se fosse uma visão negativa. E ele levanta
vários documentos históricos que mostram que a intensidade da miscigenação no Brasil se deu muito mais em arraiais de pesca e de pequena agricultura entre índios e negros e alguns poucos descendentes de portugueses pobres. Isso é uma coisa... Eu sou de Santo Amaro, de uma cidade do interior da Bahia, entendeu? Quando eu leio isso no livro do Mércio, que fez esse livro O Brasil Inevitável, eu digo, cara, isso está me dizendo muito mais uma coisa verdadeira com o que eu sinto, com o que eu sentia desde menino, fui sentindo quando cresci, pude ler quando entrei nas questões raciais de uma maneira mais responsável, entendeu? E enfrento, penso, acompanho, leio de Djamila, bem, entendeu? Eu acompanho tudo isso, mas eu acho que há um lado um pouco americanizado demais, no mau sentido da palavra, entendeu? Na observação desse aspecto da realidade social brasileira. O fato de nós sermos altamente miscigenados e de a miscigenação poder ser muito isso que é descrito no livro Brasil Inevitável, eu acho que isso nos dá também, pense bem, um país de dimensões continentais, como os Estados Unidos, só que no hemisfério sul, ou seja, onde não é... Pelo menos nas Américas, não é onde se é rico, entendeu? Quando eu digo salvar o mundo, o Brasil tem esse dever, porque eu vejo a possibilidade, entende? Vai ver que esse negócio horrível que a gente está vendo, de muita cafajestada, tudo de ruim, as jabuticabas podres do Brasil, ou as deformadas, tomando conta e dizendo que nós somos assim mesmo, e falando mal, entendeu? E agindo mal, a gente pensa que não há esperança, mas pode ser que seja um karma sendo pago para você fazer o que precisa ser feito. Pode ser. Entendeu? Eu tenho 78 anos, já vivi 78 anos nesse país, vi coisa pra caramba e continuo achando que a gente tem que dar um jeito e ver, entendeu? Tem que ver com uma sei lá, com um espírito profético, assim. É bonito você... Eu estava pensando, sempre falando isso, tanta esperança, e eu pensei agora, você vai fazer 80 anos no ano que o Brasil vai fazer 200, você fazendo esse discurso de esperança. Vamos terminar, eu queria te agradecer demais o seu tempo, a sua generosidade, a sua veemência também, e queria mostrar a imagem que foi a imagem da esperança para você na cadeia, e que fez você cantar e fazer a única música que você compôs na cadeia, né? Irene. Que linda a Irene rindo nesse período. Que maravilha. Você sabe que o Narciso em Férias, em Separata, como livro, foi dedicado a ela. Vamos terminar com Irene, Caetano? Vou chamar a risada dela? Muito obrigado, viu, Caetano? Poxa, obrigado eu. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Irene, 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 quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Irene, 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 quero ver Irene dar sua risada.